Outro dia estava na igreja, o pastor disse, como é possível? Uma igreja desse tamanho não tem ar-condicionado. Tem ponte aí, tudo caindo, água enche, comunidade para. Você ajuda a pessoa, você consegue criar mais emprego, você ajuda a construir. Olha, onde nós estamos é o único lugar que eu vi escola estadual e municipal, onde aluno para chegar tem que andar na lama, entendeu? Eles entram na lama para chegar na escola. Nenhum outro lugar eu vi isso, porque a pessoa constrói escola e faz pelo menos alguma coisa para aluno chegar lá. Com todo respeito, Zaqueu, você era feio, baixinho, não tinha mãe, não tinha pai, desajeitado. Você tinha tudo para dar errado, mas você venceu. Tem alguns segredos aqui. Eles disseram que nenhum homem, muito menos do meu tamanho, poderia carregar 7 toras dessa ao mesmo tempo. Mas eu não acreditei. Como saber o que podemos fazer se não tentamos? Fica aí. Você está querendo tentar de novo o impossível, forasteiro. Ruidosamente, ele deixou cair no lugar a 7ª e última tora de madeira. Fincou as mãos na cintura. Estudou-me por vários momentos e disse: nada é impossível, a menos que concordemos com isso. Eu sou Jordanes Pontes e eu estou aqui hoje, no início do ano 2026, para dizer para você que se eu tivesse que morrer hoje, se hoje fosse meu último dia aqui nesse planeta, nessa forma, eu ia dar a você esse conselho que eu vou dar para você hoje. Ia dar para você, ia dar para meu filho, ia dar para meus familiares, para amigos, incluso para meu inimigo. Tá? E você pode perguntar: quem é você, verdade? Quem é você? Olha, eu diria para você que sou uma pessoa comum. Estudei engenharia industrial em Cuba, terminei com muito esforço. Eu já li a Bíblia umas 8 vezes. Também li todo o livro de Espiritismo, li a Torá, li o livro de Buda, li o livro de Apolônio de Tiana. Li alguns livros de desenvolvimento pessoal, como Pense e Enriqueça, O Homem Mais Rico de Babilônia, O Segredo da Mente Milionária, esse livro que está aqui, né, O Maior Sucesso do Mundo, né, mais alguns outros que eu nem lembro. Não são muitos não, tá bom? Mas eu não estou a dizer você que eu li esses livros, sei lá, 1 ou 2 dezenas de livros, para dizer a você que eu sou cara, que eu sou, sabe? Não é essa a intenção. Porque eu sei que eu não sou o melhor leitor do mundo, não sou o cara mais disciplinado, mais esforçado do mundo, não sou, sabe? Eu sou assim, nem entro nem nos 10. Mas eu também sei que, por exemplo, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, mais ou menos. E desses, metade, pelo menos, não tiveram acesso à informação que eu tenho, tá? Muitos não tiveram universidade, muitos não tiveram experiência executiva, muitos não leram esse livro que eu li, alguns deles mais de uma vez. E então, com pouco, eu quero dar a você esse conselho
que eu acredito que vai mudar a tua vida. Tudo começou por vários processos, mas o ponto mesmo, quero dizer para você, começou quando eu vim para aqui nessa biblioteca de Benjamin Constant, onde eu sou muito bem recebido pelo pessoal, gratidão a eles. E eu achei esse livro que está aqui, O Maior Sucesso do Mundo, onde eu acabei de ler algumas palavras para você. Ele fala de Zaqueu, o Zaqueu da Bíblia. Só que aqui eles acrescentam algumas coisas mais sobre Zaqueu. Por exemplo, eles dizem que Zaqueu era baixinho igual, né? A gente já sabe, mas também era feio, era órfão, era pobre e era desestruturado. Então ele tinha todas essas condições, Zaqueu, que eu acabei de ler. Feio, pobre, desagitado, baixinho, tudo para dar errado. Aquela passagem que eu li para você, que ele estava carregando 7 pedaços de Torá maior que ele, havia um amigo, um senhor que estava na estrada e viu ele carregando essa Torá. Ele estava carregando essas Toras cantando. E aqui alguém tinha dito a ele que ele não podia carregar isso. Primeira lição que ele disse é que ele não acreditou. Ele caiu, aquele homem, as pessoas ajudaram ele, ele até havia machucado. Ele tomou um momento, respirou, descansou. Tempos depois, ele levantou essas 7 toras e continuou a sua caminhada. O Senhor que viu ele, que ajudou ele, não acreditou e disse para ele, aqui, o que está querendo tentar de novo? Está querendo tentar de novo o impossível, forasteiro. Foi o Senhor que ajudou ele, que disse ele, com essa admiração. Como? Né? E aí ele olhou para ele e disse que eu li para vocês. Né? Ele disse que nada é impossível, a menos que a gente queira. E com isso, tentando de novo, nessas condições, eles levaram a Tora. O Senhor chegou a ser um sócio dele, um trabalhador dele, fiel na caminhada. Eles construíram vários negócios, compraram terra, construíram castelo, várias riquezas. E eu vou dizer a você várias coisas aqui antes de dizer você o que eu diria para você se hoje fosse meu último dia. Então, primeira coisa, aquele homem feio, pobre, órfão, baixinho, ele construiu um império. E a mulher mais bonita e mais inteligente daquela região, você sabe casou com quem? Com ele. Com ele. Casou com ele. Esse baixinho, feio, pobre, que já não era pobre, casou com ele. Mas aí tem uma lição, várias lições, né? Ele criou um império, fez tudo isso. Ele já não é esse Zaqueu de Bíblia, né? Ele ajudava as pessoas. Ele diz que ele era uma pessoa justa, uma pessoa que tratava bem os seus trabalhadores, seus funcionários, dividia a riqueza e tudo isso. E chegou um momento que ele também encontrou com Jesus. Não sei se essa história é real, ou se é de coisa, mas é uma história que tem uma lição para nós. Tem analogia aí, uma comparação interessante. Aí ele ficou, já estava velho, né? E ele decidiu desfazer da sua riqueza. Então ele entregou os negócios para os seus melhores trabalhadores, ele foi dando, ele pegou terra, dividiu, entregou para funcionário, e o dinheiro que ele tinha, que não era pouco, ele entregou para os pobres, para as pessoas, deu presente para as crianças, ele fez todas as coisas, e as pessoas começaram a viver bem por um momento. Começaram a viver bem, festa, compraram as coisas por um momento. Um dia ele teve um sonho. No sonho dizia para ele que a missão dele ainda não acabou. Mas ele disse, como? Se eu já não tenho nada, não tenho, já distribuí tudo.
Eu não lembro se foi depois da conversa que ele também teve com Jesus, ou depois, né? Mas Jesus tinha dito a ele em algum momento que a missão dele ainda não terminou. Então ele teve esse sonho. Quando ele levanta, ele vê multidões de pessoas à frente do seu palácio. Muita gente estava à frente do palácio dele. E ele disse, cara, mas eu já dei tudo, o que é que essa gente quer? Aí o sócio dele, né, o trabalhador dele, chefe, vamos embora, vamos fugir. Aí ele disse, todos esses anos, você não aprendeu comigo que nós temos que enfrentar os problemas e não fugir dele? E claro, eu disse então, queria saber o que passa, que aconteceu. Chegou multidão, muita gente, milhares de pessoas. Saiu um velhinho e disse, Zaqueu, nós estamos aqui porque nós precisamos da tua ajuda. Zaqueu disse, mas como assim? Se eu já ajudei, já dei tudo que eu tinha, distribuí minha riqueza, eu só tenho o suficiente para comer até eu morrer. Só isso. E aí o velhinho disse, não, Zaqueu, você deu, nós somos muito gratos a você. Você deu-nos o teu negócio, você deu riqueza, você distribuiu dinheiro, você deu alimentação, você deu tudo. Nós somos muito gratos aqui. Mas só que nós voltamos às mesmas condições. As pessoas estão sofrendo, estão com fome, estão com dificuldade, porque elas não aprenderam a ser uma pessoa rica. Elas não aprenderam a produzir riqueza. Elas só sabem gastar. E o que você deu, acabou. Zaqueu, se você quiser fazer alguma coisa que é para durar dias, você planta flores. Se você quiser alguma coisa que dure anos, plante árvore. Mas se você quiser eternidade, Zaqueu, você precisa plantar ideias. Ideias. E nessa conversa, o homem resumiu e disse, a gente quer que você nos ensine a como prosperar, como ser como você. Com todo respeito, Zaqueu, você era feio, baixinho, não tinha mãe, não tinha pai, desajeitado. Você tinha tudo para dar errado, mas você venceu. Tem algum segredo, Zaqueu? Não seria útil você compartilhar isso conosco? Zaqueu disse que sim. Ou seja, se você chegou até aqui nos 11 minutos e 42 segundos desse vídeo, você está preparado para ouvir o que eu vou dizer para você. O segredo é o seguinte, é que você enriqueça. Isso mesmo, só isso, Jordanes. Se você tivesse que morrer hoje, você ia dizer só isso? Sim, só isso. Eu ia pedir para você encarecidamente. Eu ia pedir para você de coração, enriqueça. Torne-se uma pessoa rica. Talvez você esteja perguntando por quê, mas eu vou dar a você os meus motivos. Por que enriquecer? Primeiro, que enriquecer, na minha visão, pelo que eu tenho aprendido, é diferente de ter dinheiro. É diferente de ter algumas condições. Quando enriquecer para mim significa você crescer como pessoa. Significa que você tem que melhorar. Você deve prosperar. Você deve servir aos outros. Você deve amadurecer o teu caráter. Você deve ser útil. Você deve liberar o teu talento, né? Você deve explorar ao máximo o teu potencial. Você deve realizar teu sonho com base na justiça, honestidade. Você é um processo intencional. Sandro, da Inodale, disse uma vez, não tem como escolher nascer pobre ou rico, mas você pode escolher morrer rico. Ou seja, que entre morrer rico ou pobre nós podemos escolher. É uma decisão. Em alguns casos é mais difícil, outros não, mais fácil. Mas se você decide prosperar, você vai atrás,
o universo conspira aqui para ajudar você. Eu estava pensando, por exemplo, eu achei esse livro, né? Tem umas pessoas que vão morrer sem ter acesso a esse livro. Mas por quê? Eu tomei decisão de prosperar. E eu venho, pelo menos, se minha vontade, né? Mas eu passo quase sempre 1-2 horas, sempre que eu puder, aqui nessa biblioteca. Se eu não tivesse vindo para cá, qual é a chance de eu achar esse livro? É o que estou à procura, porque eu estou atrás, tá bom? Enriquecer é diferente de ter dinheiro no bolso. Quando você tem dinheiro no bolso, é algo momentâneo, esse dinheiro acaba, tá? E nós temos exemplos de pessoas que ganham loteria e dentro de pouco tempo elas ficam pobres de novo, porque elas não são ricas, ela tem dinheiro na mão, mas ela não é rica, então ela vai ter que ficar pobre. Eu convido você encarecidamente a enriquecer, intencionalmente enriquecer. Pensar grande por todos esses motivos. É melhorar, é servir diferente. Uma pessoa rica, ela atende pessoa diferente, ela fala diferente, ela tem hábitos diferentes. Jordanes, como assim? Um livro que explica isso muito bem é O Segredo da Mente Milionária. Dá uma olhada lá. Eu sei que não é fácil, é por isso que muita gente não consegue. Muita gente não consegue. Olha, vamos continuar aí. Vamos continuar. Eu falei a você mais ou menos o porquê. Cara, mas tem outro porquê. Quando você enriquece, né, tem vários benefícios de você enriquecer, né? Ser mais útil, produzir mais, tudo isso. Você tem mais liberdade, né? Liberdade, você pode escolher onde viver, o que comer, com o que falar. Você pode fazer isso. Os pobres não conseguem fazer isso. A tua capacidade para ajudar, para servir é maior. Você consegue ajudar mais as pessoas. Outro dia eu estava na igreja, o pastor disse: como é possível uma igreja desse tamanho não tem ar-condicionado? Se lá tivesse um rico, uma vez eu pensei, cara, se eu tiver 1 milhão, se eu ganho 1 milhão de reais, o meu dízimo seria 100 mil. E se eu dou dízimo de 100 mil, cara, essa igreja já teria todo resolvido o problema com ar-condicionado e outros problemas. Aqui onde nós temos, tem ponte aí, tudo caindo, água enche, comunidade para. Se você consegue dar um dízimo de 100 mil, se você consegue dar dízimo de 200 mil, de 1 milhão, esses problemas resolvem. Você ajuda a pessoa, você consegue criar mais emprego, você ajuda a construir. Olha, onde nós estamos é o único lugar que eu vi escolas estadual e municipal, onde aluno para chegar tem que andar na lama, entendeu? Eles entram na lama para chegar na escola. Nenhum outro lugar eu vi isso, porque a pessoa constrói escola e faz pelo menos alguma coisa para aluno chegar lá, tá? Então eu dizia, quando você é rico, você dá emprego, você ajuda mais, você cria oportunidade. Você consegue fazer mais coisas, até combater o mal você consegue. Você se espelha. As pessoas veem você como um exemplo, como um modelo. Sobretudo nós que somos pretos e nós que somos indígenas, é quase como que obrigatório nós prosperarmos na vida. Nós lutamos para prosperar, né? Eu quero falar de um mito, rapidinho aí. O mito, né? Um mito, por exemplo, que nós temos, que é as pessoas ricas são ruins. Os ricos são pessoas que roubam, que traficam, que matam, que fazem isso. Cara, esse é um mito, tá? É um mito. Mito no sentido de que não é bem assim. Tem pessoas que são ricas, que fazem coisas ruins, que matam, que traficam, que vendem, que roubam. Tem, Jordanes, tem. Mas tem pessoas ricas que suaram, que batalharam na base da justiça, honestidade, disciplina, aprendizado, conhecimento e chegaram lá. Tem um homem, não sei se é Geraldo, acho que é o Geraldo.
ele vivia no lixo e hoje é um dono de não sei o que, de reciclagem em toda a América Latina. Tem vários exemplos de pessoas que saíram de pobreza e chegaram lá. É mais difícil para nós? É mais difícil. É possível? É. Eu tenho que lembrar para você, por exemplo, que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, José, Esther, Jó, todos esses personagens da Bíblia eram ricos. No tempo deles, hoje, por exemplo, que muitos deles eram ricos, tinham escravos, tinham não sei o que, entendeu? Entretanto, eram tementes a Deus. O maior templo de Deus que a gente conhece é o templo de Salomão. Quem fez foi o homem mais rico naquele lugar. Ele perdeu, ele cometeu não sei o que, mas ele construiu o maior templo do tempo dele para Deus, porque ele tinha recurso. Então, quando você é de caráter, se você já é interiormente alguém de bem, você vai usar o teu dinheiro para fazer bem. A tua riqueza, ela será para bem. Tem muita gente que faz isso. No livro O Segredo da Mente Milionária, o cara dá exemplo de um médico, tá? Ele ganhava 5 a 10 mil por dia de trabalho dele, por operação, não sei se era por dia de trabalho dele. E aí ele tirava um dia por semana para atender as pessoas pobres do seu bairro, da sua cidade, que não tinham condições de pagar a cirurgia dele. Ele não era rico, mas ele fazia isso. E ele ia mais longe. Ele criou uma organização, ele motivava outros médicos a fazer o mesmo. Tinha mais um caso que ele foi para uma festa e pessoas estavam arrecadando entre os ricos, né? Arrecadando recursos para ajudar os mais necessitados. Todo rico não é ruim, ponto final. Não é riqueza, é o que você é. Então, se você é uma pessoa de má índole, uma pessoa que não tem caráter, não tem coisa, você vai usar o dinheiro para fazer mal, você vai usar dinheiro para fazer besteira. E isso não me interessa. O que interessa aqui é você, uma pessoa de bem, procurar enriquecer com base na justiça, procurar prosperar, aprender, dedicar, ser útil. E tem mais uma. Seguinte, quando você é útil, porque quando você cresce, quando você enriquece, incontestavelmente você enriquece outras pessoas. Tá? Porque ninguém cresce sozinho. Para você crescer, você precisa. Quantos diretores tem Bill Gates? Quantos os grandes bilionários têm? Quantos trabalhadores? Quantos executivos? Quantos milionários ainda detêm? É assim. Então, quando você cresce, você ajuda outras pessoas, querendo ou não, porque ninguém cresce sozinho. Tá? Ninguém cresce sozinho. Agora, olha que loucura. Quando você não cresce, quando você é um lascado, quando você não prospera, primeiro você não consegue dar conta de você. E como se não bastasse, você ainda vai ser um problema para outra pessoa. Você vai ser um problema para você vai ser um problema para tua família, você vai ser um problema para tua cidade, para teu bairro, para tua comunidade. Mas o contrário, não. Você vai ser solução, você ajuda mais, você prospera mais, a pessoa já não vai preocupar. Ao invés de você ser um problema, você é uma solução. Antes de dizer você como, eu vou dizer você o seguinte, porque essa mensagem eu ia passar para uns jovens que haviam acabado de passar uma fase escolar também, né? Era um pouco modificada, mas tem algumas coisas aí. O que é que passa?
toda área de formação, toda área de conhecimento, ela tem suas regras, ela tem seus segredos, tem seus princípios. Então, por exemplo, para enriquecer, para prosperar, eu convido você a dar uma olhada, você vai ver que enriquecer não é só ter dinheiro. Você precisa mudar, você precisa mudar os teus hábitos. Eu digo isso porque diploma não é suficiente. Não é. Por isso que eu falei a vocês que eu sou engenheiro no início. Então, por exemplo, se eu tivesse meu diploma, eu li Bíblia tantas vezes, estou estudando, como a gente chama essa coisa aí, coisa de religião, poderia fazer outros. Não é suficiente. Tem muitos professores pobres e que vão morrer pobres. Tá? Por quê? Porque ter diploma não é suficiente. Inclusive tem muita gente que não tem diploma e que sim prosperam na vida. Não estou desvalorizando o diploma. Estou dizendo a você que é fundamental, sobretudo quando o teu diploma já está encaminhado com o teu propósito, mas a vida, a experiência está dizendo que teu diploma não é suficiente. Você precisa, agora eu vou dizer, aprender sobre dinheiro. Você precisa aprender sobre riqueza. Nós. Eu também. Eu estou aprendendo, cara. É muita coisa. Só sobre dinheiro é muita coisa. Tem lógica, Jordanes? Tem. Porque dinheiro também tem regras. Você, se quiser ser advogado, você vai ter que estudar direito. Você quer ser médico, tem que estudar medicina. Lá tem sua. Você quer ser jogador de futebol, você tem que treinar. O futebol tem sua regra. Não dá para você jogar tênis com técnicas de futebol. Não dá para ir jogar basquetebol com técnica de futebol, ou com boxeador, ou ser cara de um engenheiro. Não dá. Cada área, ela tem seus princípios, elas têm sua regra. E a loucura de tudo isso é que todos nós queremos dinheiro, todos nós queremos prosperar, mas a gente nunca senta para aprender sobre dinheiro. E a loucura de tudo isso é que quando você vai aprender sobre dinheiro, você vai ver que prosperar não é sobre dinheiro em si, é sobre a pessoa que nós nos transformamos, é sobre a visão, o pensamento. Por exemplo, a pessoa rica, ela não fala das outras pessoas, ela está discutindo ideia. Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? O que é que eu sabe? O que é que eu digo? Porque, cara, esse dia dessa pouca leitura que eu fiz, disse você que eu não sou o gênio, mas eu resumo o seguinte: se você não tirar um tempo para você aprender sobre riqueza, sobre prosperidade, você não vai prosperar, você não vai ser rico, ponto final. Quando eu digo aprender, é de clicar mesmo. Você pode aprender, por exemplo, você pode estar num lugar assim, num ambiente, não sei o que já estimula você, mas e aí você aprendeu, porque você tem um amigo, você tem um conhecido, você não, mesmo se você não queria, porque o ambiente, ele molda as pessoas. Agora, nós que somos pobres, que estamos num ambiente já de pobreza, de pessoa lascada, com pensamento, com programa de pobreza, é mais difícil. É mais difícil, porque primeiro você tem que tirar a pobreza que está em você e ainda esforçar para aguentar a pobreza dos outros. Pobreza de pensamento, de forma de pensar, o que eles fazem, o que dizem, o que não faz. Sim, se eu tivesse que morrer hoje, eu ia dizer você enriqueça. Então eu disse, como? Você tem que aprender, tem que ler livro, tem que escutar, funcionar ambiente, lidar com as suas prósperas. Sim? Agora, como que eu vou fazer? Aprendendo. Aprendendo com quem? Cara, eu até digo para a pessoa, a melhor Bíblia, o melhor professor que tem é o universo, é o ambiente, é observar com muita atenção. No budismo, eles
eles chamam muito atenção. Eu acho que é lei número 1, o princípio deles é atenção. Porque quando você presta atenção em algo, você vê os detalhes. Você não julga por emoção. Você chega a fundo, né? Você chega a fundo. Então, se você observar bem, você vai ver que todos os grandes caras, o Einstein, o Cristiano Ronaldo, eles são pessoas que espelham em alguém que já chegou onde eles querem chegar. Então, por exemplo, o Vinícius Júnior, o ídolo dele era Neymar. O outro tem ídolo Ronaldinho. Eu vi que o Einstein, ele foi orientado, ele chegou a ser Einstein porque um professor que apresentou ele na universidade como um cara bom. Ou seja, sempre você precisa de alguém, sempre você precisa de uma referência. Eu vi o Kyle Bryan, não sei o nome dele, mas é esse basquetebolista, né, que morreu de helicóptero, que era um dos melhores, estavam comparando ele com Michael Jordan. O mentor dele era próprio Michael Jordan, mas alguns outros. Então o que dizia ele, Michael Jordan? Você quer ser como eu? Eu fazia isso. Você quer ser um grande agricultor? Você vai ter que buscar um melhor agricultor e ele vai dar você as dicas de como chegar. Você quer o cara que o professor dele é o melhor do mundo? Ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom, tá? Primeiro porque os caras bons, ele não escolhe qualquer um. Hoje, no clube de leitura, havia uma frase interessante que nós devemos ajudar a quem merece, não a quem precisa. Muitos de nós precisamos, mas nós não merecemos. Isso é muito forte. Às vezes a gente vai querer ajudar todo mundo, mas a pessoa não merece, a pessoa não dá parte dela, a pessoa não colabora. Ajudar a quem merece. Eles sempre escolhem quem que eles veem que merece e faz isso. A pessoa chega lá. Então, para não ir muito longe, a ideia é você aprender com pessoa que tem resultado em uma determinada área, tá? Em área que você quer. Porque enriquecer é isso, cara, é você explorar teu talento. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos um milagre, segundo o maior segredo do mundo. Todos nós somos um milagre. E você vai ver, ninguém pode andar como você. Ninguém tem a voz. Por exemplo, aqui agora, você vai encontrar pessoa parecida comigo? Primeiro é difícil, tá? Mas, por exemplo, alguém negro, bonito como eu, que fala com minha voz, que caminha como eu, que tem essa barba assim, é muito difícil, para não dizer você impossível. Ninguém pode fazer meu filho. Porque eu sou único. É assim, entendeu? A minha voz, o meu DNA, o meu digital, só eu que tenho. É só eu que tenho. Você também, você é único. Nós somos especiais. Outra coisa, quando você é rico, ele aumenta a tua autoconfiança. Porque lembra que eu disse a você que enriquecer para mim é você se desenvolver, você crescer, você prosperar, você aprender as coisas, você solucionar. Porque eu estou fazendo isso também, porque vocês sabem que eu já dei palestra ensinando pessoas a vencer a discriminação racial. Quando você enriquece sem ser dinheiro assim e tal, até tua autoestima eleva, você também está mais preparado para vencer na vida, incluso vencer as discriminações raciais. Quando eu, por exemplo, entro no consultório, que às vezes que estou atendido por doutor ou enfermeiro, eu vou tranquilo, sabe? Porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu passei horas lá estudando essa engenharia que não é fácil, todo mundo não conseguiu. Eu sei que eu li Bíblia, sei que tem um pouco de conhecimento, e às vezes não é só a forma de estar vestido, porque isso também conta, mas o que sai da tua boca, como você fala com ele, é diferente. Então, você vai ver, por exemplo,
O do Zaqueu, ele era feio. Ele era um cara que tinha tudo para dar errado. Pobre, era desajeitado, baixinho, mas ficou com a mulher mais bonita daquela região. É respeito quando você cresce. Pessoas falam diferente contigo, pessoas veem você diferente. E isso é até mais do que... eu até estava pensando, a maior discriminação que tem, uma das piores que tem, é a pobreza, bro. Quando você está pobre, é difícil, você não consegue ajudar os outros, as pessoas não respeitam você, a pessoa vê você como um fracassado, a pessoa não quer saber de fracassado. Então, o meu tempo está acabando, meu caro. Como eu disse para você, meu amigo, todo esse tempo que nós falamos aqui vai dar 35 minutos. Se eu tivesse que morrer hoje, eu ia dizer você enriqueça. E você vai ver que quanto mais pessoas ricas tiverem uma comunidade, uma cidade, um país, mais rico é esse país e essa comunidade. Quanto mais pobre, mais pobre. É proporcional. É nossa obrigação enriquecer. Estimula teu filho a ler livros. Se você já está cansado, já vai morrer, dá eles livros para ler. Eu estou livros sobre riqueza mesmo para ler. Você também lê livros que falam sobre dinheiro, sobre prosperidade, como investir, como lidar com o dinheiro, como administrar hábitos que, se nós não tirarmos, nós não vamos prosperar. Ponto final. Ponto final. Muito obrigado por seguir-me até aqui. Eu desejo que você tenha o melhor ano da tua vida. Que Deus possa abençoar todos nós. Não é fácil. Este dia investiguei qual é a nossa missão aqui na Terra. Perguntei para a ChatGPT. A nossa missão é cumprir nosso propósito. É desenvolver como pessoa, desenvolver como ser humano, ser útil, né? Desfrutar ao máximo, ser feliz. Vamos pelo menos tentar. Vamos pelo menos tentar. Feliz 2026, um abraço. Enriqueça e aprende sobre dinheiro. Tchau, tchau.